Irmãs, a paz esteja com todas. Vamos dar início à nossa aula da Escola Bíblica Dominical. E eu quero convidar você já a nós orarmos por esta aula, para que Deus fale ao seu coração, para que o Senhor possa nos ensinar, para que nós possamos já chegar um pouquinho mais perto de Deus nesta manhã. Amém? Senhor Deus, eu te agradeço por este dia, te agradeço, Senhor, por esta escola bíblica, te agradeço por cada vida que está deixando um pouquinho do seu afazer para estarmos juntas, Deus, aprendendo, lendo a Bíblia, dialogando, Deus, sobre o reino do Senhor, Pai. Deus, revela-nos coisas grandiosas, Pai. São momentos simples, Deus, muitas vezes não sabemos como nos expressar, mas o Senhor é quem fala aos corações, Deus. Eu peço que o Senhor abençoe este tempo, Deus, e que cada vida, Deus, receba uma porção revelada da Tua Palavra, Deus, que possamos praticar aquilo que nós temos aprendido, que possamos ser reavivados, reanimados, fortalecidos no Espírito, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, minhas irmãs, estamos juntas mais uma vez, de acordo com o tempo que o Senhor tem nos permitido, né? Passamos uma semana difícil, uma semana que tivemos a perda do nosso querido irmão, obreiro, ao qual honramos a família, e é um exemplo para nós, que nós não sejamos ignorantes quanto aos que dormem, mas crendo e confiando que ele está com o Pai, nosso irmão Luiz Quirino. Eu queria honrar a família dele, porque ele realmente foi uma bênção nas nossas vidas, e eu sei que o Senhor o Senhor tem preparado para ele, assim como para todos aqueles que partem em Cristo Jesus, para estar na eternidade desfrutando, né, as maravilhas do reino que o Senhor tem preparado. E para nós que estamos aqui, nós temos que vigiar, temos que estar atenta, temos que continuar buscando ao Senhor, orando uns pelos outros, orando pelas famílias que estão sofrendo. A oração, o Senhor tem nos despertado para a oração. A gente sabe que não é fácil. Eu, quando ouvi o pastor pregando no domingo, eu falei, não pula essa aula, né? Até brinquei com a irmã, porque às vezes a gente não é exemplo de oração, mas como o pastor também falava no domingo de manhã, se a gente ficar olhando só para as nossas falhas e para os nossos erros, né, mais ou menos isso, não nessas palavras, mas eu entendi que ele quis dizer que se a gente ficar olhando só para a nossa incapacidade, ou para os nossos erros, ou para os nossos pecados, a gente não acaba frutificando no reino. Então nós temos que partir para a ação, e a gente vai estar falando um pouquinho sobre a oração nesta manhã, né? Antes que eu me esqueça, vamos orar pelas nossas ofertas. Separa aí o que o Senhor preparou. Vamos agradecer a Deus por tudo o quanto Ele tem feito. Amém? Levanta sua mão aí com fé. Senhor Deus, entregamos a Ti, Pai, as nossas ofertas. Entregamos com amor, com carinho, Deus, porque somos parte deste reino. E o Senhor tem preparado para nós coisas grandes e firmes que nós não conhecemos, mas enquanto aqui na terra, Deus, temos nossas necessidades supridas, porque o Senhor é fiel para amparar a cada um de nós, para abençoar as famílias, que o Senhor visite, Deus, curando as enfermidades, levantando aqueles que estão acamados, que o Senhor possa operar e que as igrejas que estão pregando a Tua palavra sejam supridas em seus pagamentos, em seus compromissos, Deus, que não falte o pão, que não falte a comida no lar de cada um dos Teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, recebe, Deus, as nossas ofertas. Amém. Graças a Deus. Então, vamos abrir a palavra de Deus em Mateus 12, 28. Palavra que o pastor leu no domingo, certo? A partir do versículo 28. Você pegou sua Bíblia? Importante que você pegue seu bloquinho aí de anotações, que você pegue a sua Bíblia para anotar o que Deus fala no seu coração. Que diz assim: mas se eu estou expulsando demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou a vós. Uma pessoa
não pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Só então poderá roubar a casa dele. Todo aquele que não está comigo é contra mim, e quem não me ajuda a ajuntar, espalha. Então, realmente, de fato, já chegou a nós o reino de Deus. Compreender a palavra de Deus nos traz vida. Então, nós precisamos entender o sentido dessa batalha, o sentido dessa guerra que nós estamos, né? Já para pegar o gancho que você está com a Bíblia aberta, abre lá em Efésios 6. Lá depois de Coríntios, Gálatas, Efésios 6. Efésios 6, do 10 ao 18, depois você pode ler com mais calma, ele descreve a verdadeira guerra de oração, que é nós nos revestirmos da armadura de Deus, né? Mas dá uma lidinha lá em 6:10, que diz assim, 6:12. Porque nós não estamos lutando contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Amém? Então, o primeiro ponto da gente entender que essa batalha, ela não é contra pessoas, ela não é contra o teu próximo, né? A guerra espiritual, ela diz muito sobre a oração, né? O apóstolo Paulo, ele fala lá em 2 Coríntios 2:11, eu vou abrir aqui para você ler, depois você acompanha, mas só para você entender o contexto do que a gente está falando. 2 Coríntios 2:11, ele fala o seguinte: a fim de que Satanás, com a sua astúcia, não obtivesse vantagem sobre nós, pois conhecemos bem tudo o que ele está procurando fazer. Outras versões diz, pois não somos ignorantes quanto às suas intenções, e outras ainda quanto aos seus ardis. Então, a primeira coisa, irmãs, precisamos compreender que a nossa luta não é contra o próximo. Não. O próximo, na verdade, ele é um instrumento de Deus para, por exemplo, liberar para que nós tenhamos a oportunidade de perdoar quando somos ofendidos ou quando somos ofensores. O próximo é um instrumento para o exercício do perdão. O próximo é um instrumento para, juntos como igreja, estarmos orando e intercedendo e clamando. A gente pode ver quantos pedidos de oração não tem surgido, quanto a gente não tem clamado, quantas vitórias, quantas bênçãos, quantos propósitos do Senhor tem cumprido. Então a gente precisa entender, primeiro passo, nós não podemos ser ignorantes quanto ao que o Satanás intenta fazer. Continuando naquilo que o pastor iniciou a sua pregação, não sei nem se eu estou falando muito rápido, é que eu tenho bastante coisa, eu vou tentar ser bem resumida. Quando a igreja nasceu, ela nasceu em meio do Império Romano, né? E ele explicava isso, e depois ele explicou o quê? Que hoje existe um império dominante também no meio da igreja, e que Satanás tem usado isso contra o povo de Deus. Porque eu e você, nós sabemos que somos cristãs, somos libertas, sabemos que fomos resgatadas, mas o inimigo é astuto. Então o que ele vai fazer? Tem um império dominante neste século que ele tem usado a ocasião da liberdade com que Cristo deu ao povo e que foi usado para dar ocasião à carne, como diz lá em Gálatas 5, que nós temos vivido um império humanista, um império onde o homem está no controle, onde a vontade do homem é dominadora, onde o homem é o centro. Então, nós que elevamos o nome de Cristo, temos que tomar cuidado para não estarmos enredados por este caminho. E agora sim, eu quero que você abra a palavra de Deus, acompanhe comigo a leitura lá em Colossenses 1:13. Colossenses 1:13. Que diz assim:
porque ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amado. Outras versões falam que ele nos transportou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. A realidade desse versículo é muito forte nas nossas vidas, porque o nosso lugar é viver debaixo desse governo, deste império, do reino de Deus. Porque fora do lugar, irmã, nós que somos salvos, que já entramos, que já estivemos, quem já pisou no Santos dos Santos em outro lugar não sabe viver, é uma realidade. Porque fora disso não anda, não prosperamos, não conseguimos orar, ficamos fora de lugar, de órbita, não perseveramos, porque o nosso local é habitar na casa de Deus. E quando enviados, é para uma missão nesta batalha, como um soldado em que vamos, guerreamos com Cristo, construímos os trilhos através da oração e voltamos para celebrar. Um soldado, quando ele retorna da guerra, ele volta para ser condecorado, para celebrar com a sua família, para receber as honras. E nós sabemos que no reino de Deus, é lógico, fazendo uma analogia aqui, mas nós vamos à casa de Deus, nós vamos ao nosso quarto, nós nos revestimos e saímos dali para uma missão. E depois voltamos mais do que vencedores para honrar o nome do Senhor e o nosso galardão na eternidade. Fora desse reino, você já ouviu aquela expressão assim, que às vezes a gente fala, a oração não passa do teto? Você já falou isso? Fala não, irmã. Não fale mais isso não. A nossa oração, ela tem poder, né? Realmente, sem Cristo, como diz lá em João 15:5, né? Que sem Ele nada podemos fazer, é verdade. Se não estivermos ligados à videira. Mas junto com Cristo, nós somos mais do que vencedores. A oração tem poder. Aí eu parto para a seguinte colocação. E como nós podemos viver no meio deste reino que o mundo jaz no maligno, uma infinidade de coisas que a gente observa e vive na nossa realidade? Como viver o império, como viver o reino de Deus, como viver no reino da luz, no meio dessa geração tão corrompida? A primeira coisa é a única coisa, que é o que o pastor, vou replicar o que o pastor falou, que a oração é a arma mais poderosa. A oração é que tem o poder de comunhão. A oração é o triunfo do crente. Então, tá aí a resposta. Por isso que é tão difícil, por isso que o Satanás trabalha para que a gente não consiga orar. Quando a gente tem essa consciência que ele não domina a nossa vida, ele age na nossa carne, o eu passa a prevalecer, e é com isso que ele tem tentado muitas vezes impedir a nossa vida de chegar até o coração de Deus. A oração, ela constrói os trilhos, a oração, ela dá direção para que nós cheguemos no propósito. A oração conduz Deus até onde você propõe. Então, irmãs, a tua oração, sabe o que ela faz? A tua oração leva Jesus lá no hospital. A tua oração leva Jesus para dentro do seu casamento. A tua oração leva Jesus lá para o fórum, lá para aquele tribunal. A tua oração leva Jesus para a escola dos seus filhos. A tua oração leva e atrai o Senhor até o seu quarto. Esse é o poder da oração. A tua oração, ela leva para aquela situação que não tem solução, para aquela situação que é indissolúvel. Esse é o poder da oração. E ao contrário disso, a ausência de oração, ela nos impede de vencer, de prosperar, de levantar nossas mãos, de louvar. Então a gente precisa identificar o que impede as nossas vidas de usarmos esta arma tão poderosa no reino de Deus, que é o que a gente vai estar falando um pouquinho. Primeiro, como a oração, ela mexe com as nossas emoções, ela mexe com a nossa alma, muitas vezes aí já está um primeiro impedimento. Sabe por quê? Porque eu anotei algumas situações aqui que eu fui vendo na minha vida e que eu acredito que vocês possam se identificar também. Às vezes a gente fica naquela de sentimentalismo. Precisamos de emoção, precisamos... se não tocar preciso de ti, eu não consigo orar.
precisamos de situações, por exemplo, hoje eu não tô legal, hoje eu não tô bem, hoje eu tô triste, mulher, né, hoje eu tô de TPM, tem aquela situação também, hoje eu não tô bem, eu tô brigada com a minha irmã, hoje eu tô com raiva, hoje eu tô tão angustiada. Então, nessas situações, a gente acaba muitas vezes ficando constrangida em ir ao altar de Deus, ou simplesmente não, deixando esses sentimentos dominarem a gente e acabamos sendo negligente mesmo com a obra de Deus, porque a gente sabe quando fazer, né? Como diz o Salmo, por que te abates, ó minha alma? Espere em Deus, eu ainda o louvarei. Então a gente tem que submeter a nossa alma ao Senhor. Tem também aquela parte do corpo físico, mas eu digo que a alma é ainda pior, porque quantas vezes, irmãs, eu tenho certeza que quantas vezes você não trabalhou numa quarta-feira e foi até o Projeto Oração orar? E quando você chegou lá, o Senhor renovou as tuas forças. Muitas vezes você pode ter sem jantar, sem tomar banho, mas você chega lá e você orou e você clamou. Agora, com a alma cansada, com problemas de sentimentalismo, envolvendo isso, deixando a gente reinar, deixando reinar isso em nossa vida, isso pode ser um impedimento quando nós não submetermos a nossa alma ao Senhor, né? Outra coisa, que eu vou dividir em duas, ou a gente não persevera na oração, o que eu quero dizer com isso? Sabe aquele protocolo? Vamos orar, irmãos. Vamos orar, porque eu tenho que cumprir aquele. Eu sou crente, eu sou cristã, então eu vou cumprir aquele protocolo, vou apresentar diante de Deus. Mas acabou. Apresentei ali no culto, ou alguém pediu oração para mim, apresentei, acabou. Já está entregue na mão de Deus, no sentido em que eu não lembro mais, em que eu não busco mais, não me preocupo. Ou não. Ou a gente faz tudo primeiro. Então, primeiro eu vou no médico, primeiro eu tomo um remédio, primeiro eu resolvo, primeiro eu financio, primeiro eu pago, primeiro tudo. Se não der certo, aí eu vou até Deus, né? Mas a oração, ela deve anteceder os nossos passos. Os trilhos, eles antecedem o caminho que o trem vai passar. Então, nós precisamos preparar esse caminho. Um soldado, ele tem que estar preparado com a sua água, com a sua arma munida, polida, com o seu uniforme impecável. Senão, irmãs, é o que acontece. Muitas vezes a gente não está preparado como soldado e chega na igreja, não consegue levantar a mão para orar, não consegue. Tem gente que nem Bíblia, nem usa mais a Bíblia, porque a gente está despreparado e a gente não pode ignorar as intenções do inimigo. Amém? E a outra coisa, porque nós focamos em orações humanistas, eu diria também egoístas, hedonistas. O que é isso? É o homem realmente sendo o centro de tudo, o centro da vontade. Você já ouviu muito isso, né? Se o Senhor não fizer, outra coisa, né? Como tem alguns louvores, a gente brinca com aquele louvor, né? A minha tem sabor de mel, a minha vitória tem sabor de mel, quem me viu na prova. Então a gente acaba usando de uma maneira errada a oração, essa arma poderosa que o Senhor coloca nas nossas mãos. A gente tem que entender. Eu estava lendo esses dias, por isso que eu gosto de anotar, e eu dou uma dica, quem puder anota. Que o pastor falava numa semana de edificação sobre ter ousadia para entrar na presença de Deus. A ousadia, ela é muito diferente de atrevimento. A ousadia, a intrepidez que o Senhor fala, eu peguei aqui até no dicionário. A intrepidez, a ousadia é uma força inabalável diante de uma situação. Ela é coragem, é valentia, que ela é bravura. E isso nós temos na palavra de Deus. Então é muito diferente da gente chegar para o Senhor com uma lista de compras, com uma lista de vontades. Ó, Senhor, a minha vontade é essa, e se não for dessa forma, eu não vou te servir mais, né? É claro que não é assim que acontece literalmente, mas as nossas atitudes às vezes se apresentam ao Senhor dessa forma. E a gente precisa aprender como orar de forma que agrada o coração de Deus.
né? Vamos ler uma parábola. Quero que você abra a palavra de Deus comigo em Lucas 18, do 10 ao 14. Diz assim: Em pé, o fariseu orava assim: Eu lhe agradeço, ó Deus, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, especialmente como aquele cobrador de impostos ali. Jejuo 2 vezes por semana e dou a Deus o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o cobrador de impostos ficou em pé de longe e não tinha coragem nem de levantar os olhos ao céu quando orava. Porém, batia no peito e exclamava: Ó Deus, tenha misericórdia de mim, um pecador. E eu lhes digo que este e não o fariseu voltou para casa perdoado, porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Amém? A parábola nos ensina muita coisa, né? E nós temos que entender, como diz aí, não é a quem é humilhado, é a quem a si mesmo se humilhar. Não é se alguém te humilhar, é quem a si mesmo se humilhar será exaltado. E nós, muitas vezes, essa geração que temos vivido, esses tempos que vivemos, se não nos apegarmos à palavra do Senhor e seguirmos por este caminho de um reino humanista, de participar deste império humanista, a nossa oração vai ser assim. A nossa oração vai ser uma oração que busca a própria vontade, que inferioriza o próximo. Mas o que Deus quer? Não. Deus quer que nós amemos uns aos outros e nos unamos em oração também, principalmente a igreja do Senhor. Porque se nós, irmãs, não estivermos unidas em oração, o mundo que não vai estar, o mundo está em pé de guerra, o mundo está um caos. Qual que é o tempero desse século? Quem que é o sal da terra? Quem que é a luz do mundo? Somos nós. Então nós precisamos orar e buscar ao Senhor de acordo com a vontade dele, chegando com confiança ao trono da graça, que o Senhor certamente fez e continuará fazendo maravilhas no nosso meio. A gente não pode se alienar do propósito. A oração, ela abre os nossos olhos espirituais para que a gente veja Jesus nas pessoas, né? Porque senão a vontade da gente, em alguns momentos, você sabe como que é, né? Mas precisamos ser mulheres sábias, né? Eu lembro uma situação, eu estava preparando essa aula e eu lembrei que uma vez eu fui andar de metrô, fui resolver algum problema e era período de carnaval. Quando eu cheguei na estação do metrô, uma bagunça, coisas inimagináveis, um caos. Não convém falar as coisas que eu vi, mas assim, na hora eu olhei assim, eu respirei, aí eu peguei o celular, falei, vou colocar um louvor, né? Coloquei um louvor, aí o primeiro louvor que tava na minha playlist é aquele louvor que fala: só quero ver você, só quero. E na hora que eu vi assim, o Espírito Santo falou assim: canta esse louvor falando que você quer me ver nessas pessoas, porque aí você vai amá-las. E é dessa forma, quando nós olhamos para as pessoas, nós temos que olhar para ela idealizando uma pessoa salva, uma pessoa batizada, uma pessoa rendida a Cristo, com olhos de amor e misericórdia, com olhos de compaixão, com olhos de parceria, de intercessão, eu quero dizer, né? Não que vamos compactuar com o pecado, mas nós vamos interceder por essas pessoas. Nós vamos não levar, apontar, usar de uma forma errada, como uma batalha espiritual, cheio de autoridade para apontar o pecado. Temos autoridade na batalha espiritual para apontar o erro. Eu não faço isso. Não. A batalha espiritual é nós enxergarmos Jesus nas pessoas e saber que nós vamos levar a Ele a petição, nós vamos levar a Ele o clamor. Ele vai atuar, Ele vai agir. Nós vamos construir os trilhos, nós vamos construir caminhos para que as pessoas se acheguem a Ele e para que nós juntas também possamos orar e clamar. Nós temos que orar à vontade de Deus, porque a oração, ela vai nos manter caminhando. A oração vai nos manter firme. Quando você estiver fraco,
ora. Quando você não estiver conseguindo, ora. Quando você não quiser, ora. É fácil falar? Não, não é fácil. É um exercício, né? Como é um desafio dar uma aula como essa? Porque a gente sabe que não é exemplo, mas estamos nos submetendo à vontade do Senhor e nunca desistindo, sempre perseverando, sempre caminhando. Quando nós estamos nessa batalha, nós somos acionados. Quando nós oramos, o Senhor fala com a gente, o Senhor nos dá a direção. Como nós lemos a Bíblia, o Senhor dá a direção e nós somos acionados. O que o pastor falou? Nós somos acionados para ligar e desligar. A verdadeira guerra espiritual é desamarrar e soltar conforme a orientação de Deus. É essa autoridade que a gente tem. É para isso que nós devemos abrir a nossa boca. Né? Vamos dar uma lida lá em Mateus 16, 19? Mateus 16, não é Romanos 16, 19 não, tá? Mateus 16, 19. Diz assim: E eu darei a vocês as chaves do reino dos céus. As coisas que você atar na terra serão atadas no céu, e as coisas que você desatar na terra serão desatadas no céu. Então, tudo que a gente ligar na terra, em oração, de acordo com a vontade de Deus, o Senhor fará proezas. Outro versículo, Isaías 58, 6. Vai lá depois de Salmos, Profetas, Isaías 58, 6, que diz assim: Peraí que eu vou pegar outra versão, porque essa versão tá muito diferente. E aí você vai estranhar. Isaías 58, 6, que diz assim: Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e despedaces todo o jugo? Então, é momento de vigiar e orar, é tempo de buscar a face de Deus, né? Como diz o outro louvor também, Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando a corrente, tirando os espinhos. Ordena aos anjos para contigo lutar, ele abre as portas para ninguém mais fechar. Então é tempo de nós, nessa autoridade, nessa guerra, a autoridade dessa batalha, não confundirmos a autoridade de repente termos uma aparência num jejum, né, como o jejum correto, né, como dizem Isaías. É para isso, irmãs. E eu falo, você e eu juntas, com Cristo, com Ele, no centro de todas as coisas, podemos vivenciar e ter experiências com Ele. Né? Quantas de vocês a gente pode estar vendo a movimentação nos grupos em relação à oração, em relação aos pedidos? Teve uma amiga minha do serviço que nem trabalha mais comigo, me chamou no WhatsApp e falou: Patrícia, coloca o nome do meu marido na oração, inclusive ele já teve alta, né? Coloque o nome do meu marido na oração, porque eu sei que quando a sua igreja ora, irmã, não é igreja. Não é a igreja em si, eu digo no sentido, não temos nenhum poder, mas nós dialogamos diretamente com o Criador, aquele que fez os céus e a terra, aquele que criou o sol, as estrelas, que criou o mar, que criou a natureza, que criou os animais, que criou o corpo humano, que criou toda a fisiologia. Eu fico impactada falando isso, porque é com esse Deus que você vai lá, que eu vou lá, no canto da oração, nós falamos diretamente com Ele. Então é seguindo este propósito que nós temos que construir os trilhos, o caminho para o Senhor passar. E aonde o Senhor passar, quando Ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem, trazendo muitas bênçãos para você e para mim também. É esse o Deus que nós servimos. Então, vamos usar essa autoridade nessa guerra para
desatar, para desamarrar. Porque quem vai desfazer as obras do diabo é aquele que veio, que morreu na cruz do Calvário. Ele tem autoridade. E nós, em nome dele, vamos aprendendo a cada dia, através da oração, a estarmos juntos, orando na unidade do corpo de Cristo, para ver a salvação alcançando a muitos. Amém? Então, eu queria orar e pedir que o Senhor nos ensine, nos ajude, que o Espírito Santo, que de fato nos apresentou o reino de Deus e está em nosso meio, ele interceda por nós, para que a vitória venha. E hoje é culto de Pentecostes, que o Senhor continue falando no seu coração, que possamos passar um dia abençoado e preparados para que o Espírito Santo se derrame de uma maneira sobrenatural sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, sobre o corpo de Cristo. Amém? Abaixa a sua cabeça, ore agora, peça que o Senhor te fortaleça, te levante em oração, como verdadeiro guerreiro para o exército dele. Ô Pai de amor, em nome de Jesus eu te agradeço por esta aula. Sei, Deus, que temos muito a aprender com a tua palavra. Sabemos, Deus, que neste exército, Deus, somos muitos, e quando estivermos ligados ao Senhor, quando estivermos, Deus, rendidos a Ti, o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Colocamos as nossas vidas para que o Senhor desperte a igreja do Senhor, cada um de nós individualmente, para que o avivamento seja contínuo em nossas vidas, Deus, não somente como um derramar que haverá hoje à noite, mas que seja algo permanente em nossas vidas, Deus, que possamos ser colaboradores, dispenseiros da graça, ajudadores dos nossos líderes, dos nossos pastores, Deus, e que possamos, Deus, abrir a nossa boca para exercitar a fé e a oração e vermos proezas em nosso meio. Abençoa cada uma das minhas irmãs, Deus, nos levanta como verdadeiras intercessoras, Deus, e cuida para que todas nós estejamos, Senhor Jesus, caminhando, sempre construindo trilhos, sempre trabalhando, não olhando para trás e perseverando até a eternidade, até o fim, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, à noite estaremos juntas e agora vamos à lição de casa. Então vamos lá, de acordo com o que a gente leu, com o que a gente conversou, né? Fato é que o reino de Deus é chegado a nós, então que a gente possa meditar durante essa semana e pensar como viver, como ser um cristão verdadeiro, vivendo o reino de Deus no meio dessa geração em que fazemos parte hoje. Amém? Deus abençoe e amo vocês.